A gente vê derrotas, vemos fracassos, eh, percas, frustrações, e a gente sente, a gente entende que somos fracassados. E diante de tudo isso, a gente acaba carregando e alimentando essa ideia, alimentando essa sensação que somos fracassados, que a nossa vida é um fracasso. Mas se eu dizer para você que você não é fracassado como pensa que é, mas sim você pode estar perdido, sem rumo, sem propósito de vida e que você precisa se reorganizar diante de tudo isso e levantar a cabeça. Quando entendemos isso, que não somos fracassados, mas que podemos estar meio que perdidos, parece que perdeu o propósito, perdeu o sentido, perdeu o rumo. E se a gente reencontrar esse rumo, reencontrar essa direção, mudamos a forma que olhamos para a vida, mudamos a forma como que a gente se enxerga, e quando mudamos o nosso olhar diante do mundo, diante da vida, diante de nós, muda tudo, porque muda nosso posicionamento, muda a nossa postura, muda nossas atitudes. E aí vem as mudanças, vem as consequências que tanto esperamos e tanto queremos em nós. Ao longo da história das nossas vidas, vão acontecer empecilhos, vão acontecer frustrações, e vai ter momentos que a nossa vida vai virar do avesso, vai virar de ponta cabeça, vai perder um emprego, um empreendimento não dá certo, a gente tenta um projeto, aquele projeto não acontece. Às vezes é um término de um relacionamento. Às vezes acontecem coisas que saem do nosso controle. E a gente vai lidar com isso, um momento ou outro. São circunstâncias e nós estamos vulneráveis a tudo isso, sabe? E também tem momentos, cara, que parece que é uma notícia ruim atrás de uma outra notícia ruim, tudo em seguida, e não quando acontece tudo de uma vez, de uma só vez. Por exemplo, perdi trabalho, faculdade, noivado, carro, tudo de uma vez, sabe? Uma sequência aí de mais ou menos 6 a 8 meses, cara. Foi o pior ano da minha vida. Tive que mudar de cidade. E aí a gente, poxa, quando olhar para isso, a gente, caramba, eu sou um fracasso. Parece que todos os problemas vêm e viram uma bola de neve. A gente sente isso. Parece uma verdade, parece um bater o martelo. E quando acontece esses problemas, esses obstáculos, desafios que acontecem, a gente perde o rumo da coisa, perde o rumo da vida, a direção. A gente meio que se perde, cara. A gente se perde. Eu lembro quando eu passei por um momento disso, né, o fundo do poço, para mim, eu não perdi só uma renda que eu tinha, não perdi só um carro, não perdi só a cidade onde eu morava, que eu gostava muito, a faculdade, noivado. Cara, eu perdi a esperança, eu perdi a alegria, eu perdi paz. Eu não conseguia mais ter esperança, eu não conseguia olhar para minha vida, olhar para minha história,
para frente e ver coisas boas. Eu não consigo enxergar isso por um determinado tempo. Então roubou minha paz, roubou minha esperança, roubou a alegria. Perdi a fé. E quando se passa por essa situação, esses acontecimentos, não é que nós somos fracassados. Os pensamentos nos dizem isso, o nosso sentimento diz isso, as sensações, mas a gente precisa se reorganizar. A gente precisa rever o nosso propósito de vida, rever aquilo que a gente quer para a nossa história, rever alguns conceitos que nós temos e resignificar os acontecimentos negativos, resignificar algumas coisas que nós passamos e a partir daí, quando a gente rever nossos conceitos, rever a nossa história, rever quem nós somos de verdade. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a dor, o sofrimento, vai manipular a forma como que você se enxerga. A dor, o sofrimento, muitas vezes nos faz nos olhar de uma forma muito negativa, muito distorcida. A gente precisa rever isso. Rever a forma como a gente se enxerga. E resignificar os acontecimentos para a gente não ficar preso nas dores, não ficar preso no sofrimento, não ficar preso nas frustrações e não conseguir sair desses ciclos, não conseguir sair desse looping, não conseguir sair da dificuldade, do problema. Quando a gente resignifica, rever, a gente consegue dar um passo e sair desse labirinto sem saída e ir para frente e continuar. Eu não sei como foram as percas que você teve, as frustrações que você teve, há quanto tempo que você está nesse ciclo vicioso, nesse labirinto. Mas se você resignificar, rever os seus conceitos, você consegue sair disso, se libertar. É preciso ter essa ideia de sair, essa mentalidade de que é fracassado, se desagarrar de tudo isso e ir adiante, seguir em frente, sabe? E a partir de tudo isso, a gente consegue, pouco a pouco, dia após dia, mudar o nosso semblante, a nossa fisionomia, do nosso olhar, do nosso rosto, e olhar a paisagem que antes não conseguíamos ver. Eu lembro que eu fiquei pelo menos aí uns 2 anos, até um pouco mais, sem conseguir olhar uma paisagem positiva para minha vida após as percas que eu tive, após as frustrações. E a partir de tudo isso eu consegui olhar uma paisagem nova, consegui enxergar que após as tempestades o horizonte irá levantar, o sol irá se pôr, a nova manhã, e tudo poderia acontecer, sabe? Aceitar isso. E tudo foi sobre se reorganizar. A partir de eu conseguir me reorganizar diante do mundo, encarar a realidade, encarar os acontecimentos, não foram bons, não foram positivos, mas eu tinha que encarar e recomeçar do zero, recomeçar do negativo, recomeçar lá de baixo, mas tinha que recomeçar. Difícil, doloroso, problemático, não deveria ser assim, mas foi e vamos levantar a cabeça. E um ponto muito importante que fez sair
dessa corrente que é ser fracassado, se olhava como fracassado, foi encontrar um propósito. Se a sua dor ela é grande, se o sofrimento ele é grande, o seu propósito ele tem que ser maior do que a sua dor. O seu propósito precisa ser maior do que a sua dor. Aquilo que você almeja precisa ser maior do que as suas dificuldades e os seus desafios. Para conseguir se reerguer, ir adiante e sair desse labirinto, sair desse ciclo vicioso. Não digo propósito, eu não digo coisas grandiosas, extraordinárias, coisas de pessoas famosas, de pessoas fodásticas. Propósito, cada um tem o seu. Seu propósito pode ser a sua saúde mental, viver uma vida mais leve, se cuidar, conseguir ter uma vida mais ativa, mais dinâmica, viver bem. Eu quero cuidar da minha saúde mental, eu quero me sentir um pouco melhor, vida um pouco mais ativa, mais disposta. Quero aí, como propósito também, eu vejo muito um pai. Quando o pai aí é recém-casado, filho, ele descobre que vai ser pai. O cara encontrou um propósito. E mesmo diante das dificuldades de ser recém-casado, de ser tudo novo, comprar tudo ao mesmo tempo, tudo com muita intensidade, tem pais que eles trabalham em um horário, seu horário tradicional, seu emprego, e depois os caras pegam a motinha, pegam o carro e vai rodar como aplicativo. O cara vai fazer a segunda fonte de renda por conta da família, por conta do filho, por conta do lar. Ele encontrou um propósito, ele encontrou um sentido e vai diante daquilo. O cara vai aprender uma nova profissão. A mulher talvez estaria ali sofrendo ou sem sentido, sem saber muito bem o que queria da vida, ao saber que vai ser mãe aí, tá casada, vai aprender a fazer coisas para vender, doces, cosméticos, fazer sobrancelha, fazer alguma coisa para conseguir suprir aquela criança, cumprir com a sua missão. Então, quando você encontra um propósito, ele é muito mais forte do que você, muito mais forte do que o seu sofrimento, te reergue, te levanta e faz você encarar o problema, faz você encarar os desafios do dia a dia, do cotidiano. Sabe? Quando você tem um propósito muito claro, muito assertivo, seja qual for a dificuldade, seja qual for os obstáculos, você encara. Você encara. Quem não tem propósito, ou o propósito está enfraquecido, está frágil, qualquer coisa desvia, qualquer coisa tira do foco, qualquer coisa tira do caminho, qualquer coisa tira do trilho. Se o seu propósito, a sua missão, o seu plano não estiver muito bem alinhado, qualquer coisa te distrai, qualquer dificuldade faz você desistir, qualquer coisa você deixa de fazer, deixa de semear. Mas quando você está muito bem alinhado com isso, você encara qual foi a dificuldade, qual foi o desafio, você faz renúncias a coisas boas, a prazeres, para cumprir aquilo que você precisa cumprir, para construir aquilo que você quer construir, fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, aí, jogadores de futebol, quantos aí jogadores vieram de favela, comunidade, sem pai,
a mãe aí com diversos filhos. Às vezes não tinha chuteira, não tinha isso, não tinha aquilo, faltava recursos, no meio da violência, no meio da criminalidade. E, quando criança, quando adolescente, encarou o processo de ser atleta, de ser jogador, encontrou sentido naquilo para dar uma vida melhor para a família, para a mãe, para os irmãos. Encarou aquilo e fez acontecer. Se tornar atleta. Eu posso dizer, por exemplo, do meu pai. A vida, quando eu era criança, meu pai atravessava a cidade de São Paulo de 2 horas e meia para ir trabalhar, para ir, depois mais 2 horas e meia a 3 horas para voltar para casa, para trazer o sustento, para trazer o alimento. E é porrada, desafio, pedrada. Então, se você se encontra com essa sensação de fracasso, de falha, você não é fracassado. Você não é uma pessoa incapaz de aprender qualquer coisa, de viver aquilo que você quer viver. Você só precisa se reorganizar, viver a sua vida, encontrar um propósito que seja mais forte que a sua dor, mais forte do que os acontecimentos negativos. E a partir desse propósito vai ser o grande pilar da sua história, vai ser o grande pilar para aguentar, suportar tudo que venha. Quantas pessoas talvez perdem um emprego, perdem um relacionamento, as pessoas acabam se perdendo. Caem em questão de depressão, síndrome do pânico, fobia, entre outros transtornos, porque a pessoa se perdeu. Ela não se reconhece mais. Não vê mais algum sentido. E o processo da cura é reencontrar um caminho, encontrar um propósito e continuar a sua jornada. É isso que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo. E peço para você deixar aqui o seu joinha, deixar aqui o seu comentário nesse vídeo. Eu percebo que muitas pessoas acabam assistindo o vídeo aqui no nosso canal, mas não curtem, não se inscrevem. Então, vamos nos ajudar. Deixa aqui o comentário, o seu joinha. Eu aguardo você. Até o próximo X da Questão.